Vamos lá então, quem quiser acompanhar no livro aí, página 123. Roma será a sede do anticristo. Nossa Senhora de La Salete, aparição de 1846, século XIX. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Nossa Senhora está falando no século XIX, na primeira metade do século XIX. Você tem noção disso? É quase 200 anos atrás, 1846, quase 200 anos atrás, 180 anos aí atrás, Nossa Senhora já está falando que pela má vida, irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, olha aí. Então, naquela época, o pessoal fala, a missa latim é muito mais legal, a missa de sempre. Quando é a missa de sempre, é a missa de verdade. Gente, as heresias ao longo da história, a grande maioria aconteceu quando a missa era celebrada em latim, não é a língua. Eles fizeram um negócio como se a língua latina, o latim, fosse um negócio assim sagrado, fosse até místico, fosse uma coisa assim que não tem nada a ver. O latim, ele era simplesmente a linguagem vulgar que os romanos falavam em Roma, no Império Romano. O povo falava essa língua latina, que o latim culto se perdeu. Então ficou aí, né, na Bíblia do século XVIII, é o que? A tradução da Vulgata, chama Vulgata, por quê? Porque era justamente em cima do latim vulgar, que o povo em si falava. Não vulgar de palavrão chulo, como a gente entende hoje. Vulgar das pessoas simples, nesse sentido. É que depois eles vão mudando, né? O sentido das palavras, você ouve e já não entende mais, tá? E, bom, era latim, e daí? Daí que tinha heresia do mesmo jeito. Tá bom, nós chegamos num ponto bem pior, mas o problema não é celebrar a missa em português. Se isso aí fosse problema, não é. Até porque se isso fosse problema, não teríamos, antes do Vaticano II, os missais dados no Brasil, justamente bilíngue, em inglês, ou melhor, bilíngue, né? Em latim e português. Como aquele de 63 que a gente usava antigamente, quando não tinha missal dos leigos no começo aqui da paróquia. Então, é isso. Os ministros do meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios. Estão celebrando os santos mistérios em latim, e daí? Daí. Nem por isso tem reverência ao Senhor, nem por isso estão fazendo o que era para fazer. Então não é porque mudou para português, não tem nada a ver isso aí. Pelo amor do dinheiro, nós estamos falando do século XIX. Por amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres. Século XIX, meus irmãos. Se fosse uma profecia, sei lá, Nossa Senhora de Fátima, já seria um horror também 100 anos atrás, né? Se fosse, sei lá, uma profecia que fosse reconhecida pela igreja de 20 anos, mas olha, 1846. Tornaram-se cloacas de impureza. Por que será que muito padre aí não gostam de Nossa Senhora de La Salete? Né? Aí a gente teve o caso aí da gente participar, filmar a inauguração de uma paróquia de La Salete, Nossa Senhora de La Salete, pedir ao padre na entrevista que falasse a respeito de Nossa Senhora de La Salete, quando a gente não conhecia também, e ele deu um sorrisinho de canto de boca e falou, depois vocês pesquisam, tchau, fui. E era um cara inteligente, hein? Era inteligente, não tinha panca de ser burrão, não. Não quis falar, porque ele ia falar isso aqui para nós. Então, sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Agora já abrangeu aí, já aumentou, já está chegando nos religiosos e religiosas também. Religiosos e religiosas, sacerdotes, isso é há 180 anos atrás. A gente tinha uma visão, gente, que não correspondia mais à realidade. A gente tinha uma visão que, olha, eu me lembro que uma vez, conversando com um rapaz, quando eu fazia teatro ainda estudantil, eu comecei a fazer teatro, e era mocinho ainda, né? E, enfim, né, o diretor da escola pediu que eu fosse lá ajudar o grupo lá, queria um professor tomando conta dos estudantes, para não virar bagunça, né? E eu me lembro que nessa questão assim, do início, eu conheci um rapaz, que o filho dele, melhor, eu conheci um rapaz que o tio dele era padre. E ele falava que o tio dele morava num instituto desses de padre, que todo mundo é padre,
E ele falava que era assim, um não falava com o outro, maior fofoca, um querendo derrubar o outro. Eu fiquei tão chocado naquela época com isso. Achei uma grossa mentira. Só pode estar mentindo, não é possível. Eu achei que não era. Eu também tinha uma noção, assim, uma visão muito alta deles. Eu achava que eram mesmo pessoas num caminho de santidade adiantadíssimo. Achava que se eu tinha um chamado tão grande de entregar a minha vida ao Senhor, trabalhar para a igreja, tudo que eu pudesse, em tudo quanto fosse pastoral que meu tempo permitisse, né? E eu já tinha aquele chamado de Deus tão forte, imagina eles que entregaram a vida inteira a Deus, que são padres, não casados, não nada, abriram mão de tudo e foram entregar a vida a Deus. Isso realmente, na vida dos santos é assim mesmo, mas na vida dos santos, nós estamos falando da vida dos santos. É lamentável, é realmente lamentável, é triste e é lamentável. Mas o que você pensava dessa gente não tinha nada a ver. Porque se tivesse, eles teriam se levantado aí a favor do Bento XVI contra Jorge Mário Bergoglio. Não teriam permitido o cisma que aconteceu na igreja. Tá certo? Olha aí. Os pecados das pessoas consagradas bradam ao céu e clamam por vingança. Porque os pecados dessas pessoas que se chamam em religiosos, religiosas, padres, bispos, né, sacerdotes, agora eles gostam de chamar de sacerdotes. É mais padre, sacerdote. Vamos falar sacerdote, né? Antigamente não, né? É porque também é mais fácil, né? Porque padre da Pachamama fica diferente, mas assim, sacerdote da Pachamama já combina melhor. Pensa, sacerdote do anticristo é até melhor então que seja sacerdote mesmo. Já vai indo aí, já vai lembrando a gente da parte mais pagã, né? Hoje em dia, pelo menos na cultura que a gente vive. Então, meus irmãos, essas pessoas estão atraindo a ira de Deus, acelerando a ira de Deus sobre a terra. Porque uns foram chamados por Deus e outros nem isso, se infiltraram na igreja de Deus, mas ambos têm uma coisa em comum, eles usam o santo nome de Deus para proveito pessoal. Eles não servem a Deus, se servem de Deus, é diferente. E a pessoa que vive não para servir a Deus, mas para se servir de Deus, o castigo é cruel, o castigo é muito terrível, é inferno mesmo nos piores lugares. Por isso eu advirto você que é igreja doméstica. Você que agora está na sua casa, Igreja Católica Apostólica Romana nas casas, que eu chamo de Igreja Católica Doméstica. Advirto você, não deixe-se cair na lábia do diabo, não se deixe levar por esse tipo de enganação e resolver fazer a mesma coisa, como tem gente aqui que já começou a fazer. Não vá por esse caminho, não vá porque a igreja é de Jesus, e nesse fim de mundo que nós estamos, nesse fim dos tempos, não vai ser tolerado nada disso. É muito perto, vem a cobrança está chegando, a fatura vem aí. Então, meus irmãos, que a nossa fatura venha zerada, né? Ou pelo menos aí com, assim, vamos dizer, um negativo para nós, né? Assim, um crédito para nós, né? Não vem a cobrança alta como vai vir para tantas dessas pessoas. Porque se vestir de padre, muitos nem se vestem mais, né? Talvez na hora lá da celebração litúrgica, lá da missa entre aspas, que não é mais missa, você sabe disso, isso aí é fácil. Se vestir de freio, de freira, religioso, religiosa, fácil. Ser é outro departamento, aí é muito diferente. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança, e eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. 1846. Não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo, ou seja, de celebrar a missa. Fazer o santo sacrifício da missa. Naquela época ela está falando isso na França, que não havia mais ninguém, só que ela não disse que era só na França. Pensa. Tivemos depois grandes santos, glória a Deus por isso, não é? Mas, olha só o que ela está dizendo. Então, se naquela época não tinha, o que você pode falar de uma pessoa, padre, entre aspas, comunista, que invadiu a igreja pela porta da frente, enviado da Rússia, agente secreto da Rússia dentro da igreja, simplesmente para destruir a igreja de dentro, para sair do seminário como padre, dali galgar espaço, cargo de bispo, arcebispo, quem sabe cardeal e por que não papa? Então imagina a situação, uma pessoa dessa, se tem dignidade para se aproximar do altar do Senhor. Nem para entrar na igreja, porque está excomungado, nem isso não podia. Olha a situação.
E se você está achando isso muito assim, dança, Emílio é muito legal, ele é legalzinho, mas ele voa muito, gente. Vocês não acordam isso, não? Ó. Ele voa muito, é muito teórico da conspiração. Bela Dodge era uma ex-espião russa nos Estados Unidos, que a família era católica, ela foi ser comunista e ajudou a entrar mais de 1.000, penetrar e invadir aí. E olha, essas coisas, gente, tem que entender. Quando a gente fala em invasão, o que é que se pensa quando se fala de invasão? Quando se fala de invasão, você já pensa o quê, né? Falou invasão na igreja, um monte de gente fardado lá com o rifle na mão invadindo a igreja. Não, foi pela porta da frente. Foram 1.000 seminaristas que ela foi infiltrando com o passar dos anos nos seminários dos Estados Unidos. Só que ela era uma, né? Quantos mais não tinha no mundo inteiro? Uma infiltrou mais de 1.000 seminaristas. E essas pessoas, é claro, elas eram comunistas e não eram de jeito nenhum católicos, portanto, não podiam de jeito nenhum receber a ordem. Receberam a ordem, não, mas foi inválido. São excomungados. E aí, uma pessoa dessa que vira bispo e que depois sai ordenando padre, tudo que ele faz é inválido. Tudo o batismo que fez foi inválido, tudo foi inválido. Você imagina, pensa isso. Só que a gente sabe que ela fez isso porque ela se arrependeu e confessou com Dom Fulton Sheen, que é um santo, ele é tão santo que a igreja bergoliana odeia ele. Então nem como beato não quiseram colocar ele, mas ele já estava na fila para ser beato, um santo padre, um santo bispo da igreja lá americana, que combateu o comunismo, por isso que ele nunca foi beatificado. Ah, entendi! Então, você veja a situação. Olha só a invasão, o tamanho que foi. Então não é teoria da conspiração, é prática da conspiração já, porque eles praticaram muito, eles teorizaram antes, depois eles praticaram. E isso foi na década de 30. Isso foi na década de 30, aí quase 100 anos atrás. Imagina os maus e podres frutos que isso deu na igreja para chegar no que chegou agora. Entendeu agora o que está destruído? É isso, a invasão foi pela porta da frente. Certo? Deus vai golpear de modo inaudito o mundo. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Então eu vou parar por aqui. Amanhã nós continuamos, porque é o seguinte, meus irmãos, não é à toa que o Senhor vai destruir tudo. Ele realmente deu bastante tempo para o mundo, mas agora está no final. E ele foi resgatando aqueles que são dele. Imagina se o mundo tivesse acabado há 20 anos, o que aconteceria conosco, por exemplo? 30, 50, 60 anos, não é? Então, o Senhor, ele simplesmente agora está realmente no final mesmo, não tem mais como, porque agora não dá mais para dar chance. Agora tem que vir mesmo a grande tribulação, anticristo, besta, marca da besta, grande perseguição a quem não tiver marca da besta, para converter aí pelo menos 1/4 da população mundial e serem salvos os 3 dias de escuridão, pelo menos atravessar os 3 dias de escuridão. Não quer dizer que estão no céu, não, mas atravessaram. E Jesus ainda falou aqui numa profecia, vão ter que se comportar, ó. Vão ter que se comportar, né? Sair no 4º dia, carnaval, nós passamos, agora a gente tá salvo, vamos lá. Mas isso aí não. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o castigo é iminente, está muito perto agora. Nós estamos mesmo no final desses tempos que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.